você sofre com dor de cabeça quando menstrua, com enxaqueca, que é aquela dor latejante, que geralmente ela ocorre de um lado só da cabeça, ou direito ou esquerdo. Além disso, quando você sofre com enxaqueca, você pode ter também aquelas náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, até mesmo ao barulho. E se você tem mais de 40 anos e está sofrendo com essas enxaquecas no período menstrual, esse vídeo é para você. Vamos explicar um pouquinho por que isso acontece. Eu sou a doutora Flávia Mambrini e estou aqui para descomplicar a menopausa, o climatério para vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, compartilhe, mande nos grupos e vem comigo. O que é a enxaqueca menstrual? Enxaqueca, gente, ela é um problema que afeta muitas mulheres e que incomoda muito, principalmente nesse período menstrual e perto ali, depois dos 40 anos. Depois dos 45 também ela afeta muito. Enxaqueca, então, ela é um tipo de dor de cabeça cuja incidência ela é maior na população feminina em comparação à masculina. Cerca de 1/4 das mulheres em idade reprodutiva elas sofrem de enxaqueca. E destas, 70% dos casos estão associados às alterações hormonais que ocorrem durante o ciclo menstrual. Então é muita mulher que sofre com isso. Mulheres com enxaquecas, o que a gente classifica, né? Em 2 dos 3 ciclos menstruais, então, por exemplo, você pega 3 ciclos menstruais, se ela teve em 2 ciclos que aparecem nos dias que antecedem a menstruação, e acabam não sofrendo dessa dor de cabeça em nenhum outro momento, a gente chama de enxaqueca menstrual. Portanto, é importante a gente não confundir as enxaquecas menstruais com dores de cabeça, já que essas últimas elas podem ocorrer durante a menstruação também. Então, vamos entender um pouquinho, são 2 tipos das enxaquecas, e é importante a gente entender qual que você tem. A enxaqueca menstrual pura ou enxaqueca menstrual verdadeira, ela é definida como uma crise de enxaqueca com dores de cabeça recorrentes que podem ser acompanhadas por outros sintomas e ocorrem regularmente apenas durante os 2 dias anteriores do ciclo da menstruação e os 2, 3 dias dos primeiros dias de sangramento. Então, ela é uma enxaqueca exatamente na menstruação. Acaba que você não tem ela fora do ciclo menstrual. E a gente tem a enxaqueca associada à menstruação, que é outra situação. Ela é diferente da enxaqueca menstrual verdadeira, pois essa crise de enxaqueca ela pode acontecer 2 dias antes da menstruação até o último dia da menstruação. Então, ela é mais extensa, tá? Além disso, a enxaqueca ela pode ser associada em outros momentos do ciclo, não necessariamente na menstruação. E por isso que ela pode acontecer ali os episódios também mais longos. Então, são crises mais longas e acontece ali ao longo do mês. As enxaquecas menstruais durante o climatério, uma fase de transição para a menopausa, são um problema comum e podem ser particularmente desafiadoras, devido principalmente ao que? As flutuações hormonais que ocorrem nesse período. Então, vamos entender um pouquinho. O climatério, que ele acontece ali dos 40 aos 65 anos de idade, lógico, a gente está falando de menstruação, então vai ser ali dos 40 até a menopausa. Ele é caracterizado por mudanças significativas nos níveis dos hormônios reprodutivos, especialmente estrogênio e progesterona. Essas flutuações de hormônios podem desencadear essa enxaqueca em algumas mulheres, especialmente aquelas que já são mais suscetíveis a enxaquecas relacionadas ao ciclo menstrual. A razão exata do porquê isso acontece, ela não é muito entendida, a gente ainda não tem uma certeza absoluta, mas acredita-se que a retirada abrupta do estrogênio, principalmente, que ele vai ocorrer normalmente antes da menstruação, seja um gatilho primário para essas enxaquecas. O que mais que nós temos, além das flutuações hormonais? Uma instabilidade do sistema nervoso central. Durante o climatério, o sistema nervoso central ele pode se tornar mais sensível ou reativo devido às mudanças hormonais.
Isso pode resultar em uma resposta aumentada a estímulos que normalmente não causariam dor de cabeça. Por exemplo, uma mudança da dieta, uma mudança no padrão do sono, uma insônia, 2, 3 dias de insônia, uma noite mal dormida, uma situação mais estressante. Então, situações que às vezes você fala, nossa gente, isso daí eu já tive, já passei, já fiquei noite varada, sem acordar e nada acontecia. Agora, qualquer coisa que altera ali a tua rotina pode desencadear enxaquecas mais facilmente durante esse período. Então, é um período mais provável da gente desenvolver enxaqueca. Terceiro, alterações vasculares. Então, o estrogênio ele tem efeitos conhecidos sobre o sistema vascular, incluindo a dilatação e constrição dos vasos sanguíneos, né? Que a gente vê muito nos fogachos. Com a diminuição dos níveis de estrogênio no climatério, essas mudanças vasculares elas acabam contribuindo pelo desenvolvimento das enxaquecas, devido a essas alterações na pressão sanguínea ou na tensão dos vasos sanguíneos dentro do cérebro. Então, quanto mais fogachos a gente começa a ter, quanto mais alterações ali até mesmo de pressão arterial, né? Então a gente pode acabar desenvolvendo sim a enxaqueca. E ela também, gente, ela acontece na menopausa, porque ele caiu. Então, quando acaba menopausando, ali às vezes pode desencadear uma enxaqueca por um tempo maior. O que mais? Mudanças no estilo de vida e fatores de estresse. O climatério ele pode ser um período de mudanças significativas, né? Com tudo, incluindo, por exemplo, mudança no estilo de vida, estresse psicológico, estresse físico, mudança ali que a gente pode alterar ali e pode influenciar a frequência inclusive da severidade das enxaquecas. Os fatores, por exemplo, alteração do padrão do sono, dieta, exercício físico e principalmente o estresse emocional é o pior agravante. E o quinto, a gente tem a predisposição genética. Então, mulheres com histórico familiar de enxaqueca, ela vai ter uma maior probabilidade de sofrer enxaquecas durante o climatério. Se a mãe, irmãs, as tias tiveram enxaquecas, especialmente aquelas ligadas ao ciclo menstrual, aquelas enxaquecas puras, há uma chance muito maior de você experimentar esse sintoma incômodo também. E o que a gente pode fazer para isso? Para gerenciar essas enxaquecas é importante a gente vai ter que ter ali um tratamento médico para ele entender qual que é o tipo realmente, qual seria o tratamento mais efetivo para você. Mas a gente pode mudar algumas coisas, por exemplo, no estilo de vida. Então, se a gente conseguir ter um estilo de vida mais saudável, uma dieta mais equilibrada, a gente sabe que alimentos mais gordurosos, alimentos ricos em cafeína, o chocolate, abacaxi, a gente tem, e às vezes você sente mesmo alguns alimentos que são gatilho. Os exercícios físicos regulares ajudam bastante. O gerenciamento de estresse, eles podem ajudar ali a reduzir a frequência e até mesmo a intensidade dessas enxaquecas. Alguns alimentos podem te ajudar, então comer alimentos com niacina ou a vitamina B3, eles vão te ajudar. Quais são esses alimentos? Os tomates, as nozes, salmão, lentilha, ervilha, até mesmo sementinha de girassol. Então, a niacina ela acaba ajudando ali os alimentos, mas a gente tem que ter cuidado. A niacina é a B3. A gente tem até vídeo da B3 aqui no canal. A gente tem que tomar cuidado com a suplementação dela em altas doses, porque pode gerar aquele flush, né? Aquela reação mais alérgica. Então, prefira alimentos que são ricos com ela. Tem alguns estudos que eles falam também sobre beber suco de uva ajuda, mas eu já vi pacientes também que com suco de uva desencadeia enxaqueca. Então a gente tem que ter um cuidado, tem que ver muito essa sensibilidade. O pepino, a beterraba também. Falam também nos estudos sobre infusões de gengibre. Então, um chá de gengibre nas crises que ele pode estar te ajudando. Tem que ter cuidado para quem tem hipertensão. Então, o gengibre pode subir a pressão. Aquela massagem nas têmporas acabam ajudando. Prática constante dos exercícios. A melhora da microbiota e de fígado. Então, por exemplo, você que tem uma gordura hepática maior, uma esteatose hepática,
ela também pode estar associada a uma enxaqueca maior. E aí a gente vai ter os medicamentos preventivos, os tratamentos. Então a gente tem medicamentos como beta-bloqueadores, os antidepressivos, em alguns casos mais específicos, anticonvulsivantes, tratamentos agudos, os triptanos, o famoso Naramig, enfim, os outros analgésicos são algumas opções. E o que a gente tem nesse cenário também? Que a terapia de reposição hormonal ela pode ajudar muito a estabilizar os níveis de estrogênio. Então, nesse cenário, o estrogênio ele é importante e a reduzir a frequência das enxaquecas. Mas isso a gente tem que ser muito estudado, discutido com o médico que está te acompanhando, tá? O seu médico do coração. É fundamental, então, abordar sobre essa questão, se começou, se você sempre já teve, porque ela pode piorar, para avaliar ali a sua situação e ele recomendar qual que é o melhor curso de tratamento com base nas suas características e na qual enxaqueca você tem. Combinado? Nunca use medicação sozinha, sem a prescrição de um médico que esteja te acompanhando. Isso é muito importante. Então, encaminhe esse vídeo para as amigas que têm enxaqueca e até o próximo vídeo.